Alguns clubes crescem com o tempo, outros já nascem grandes. E o São Paulo Futebol Clube nasceu com um propósito muito claro: vencer com organização, método e excelência. Essa não é apenas a história de um time, mas a história do clube mais vitorioso do futebol brasileiro em âmbito internacional. Uma jornada de glória, resiliência e visão de futuro. Tudo começa oficialmente em 1930. O São Paulo surge como herdeiro direto de um gigante da era amadora, o Clube Atlético Paulistano. Mas essa herança não era apenas de tradição, era de modernidade. Desde o primeiro dia, o clube foi projetado para ser diferente, para ser profissional. Estrutura, gestão e planejamento não eram apenas palavras. Estavam no DNA do São Paulo desde a sua origem. Uma mentalidade que o colocaria à frente do seu tempo. No entanto, a grandeza não é um caminho sem obstáculos. Apenas 5 anos após sua fundação, 1935, o clube encerrou suas atividades. Parecia o fim prematuro de um sonho ambicioso, mas a ideia era forte demais para morrer. Em 1938, o São Paulo renasceu, mais forte, mais organizado e ainda mais determinado. Foi a primeira grande lição. Para ser gigante, é preciso ser resiliente. A queda não foi o fim, foi o impulso para uma reconstrução que mudaria a história do futebol. Enquanto a maioria dos clubes dependia de ajuda pública ou de estádios emprestados, o São Paulo tomou uma decisão ousada: construir sua própria casa. O Morumbi não foi apenas um estádio de concreto e grama. Foi um monumento à independência, um projeto de poder e uma demonstração de visão institucional sem precedentes. Construído com recursos próprios, com a venda de cadeiras cativas, o Morumbi se tornou o símbolo da autossuficiência e da grandeza que o clube almejava. Era a prova de que o São Paulo não esperava o futuro acontecer. Ele o construía. Todo grande clube tem um arquiteto, uma mente brilhante que define uma era. O São Paulo teve Tele Santana. Com ele, o futebol se tornou uma mistura perfeita de arte e disciplina. Um time que atacava sem medo, que jogava com técnica e inteligência coletiva. Tele não criou apenas um time campeão. Ele criou uma filosofia. Ele provou ao mundo que era possível jogar bonito e ser extremamente eficiente. Não por acaso, aquele time, o Esquadrão Tricolor, é até hoje considerado um dos melhores da história do futebol mundial. Uma máquina de encantar e vencer. Com essa base, a conquista do mundo era inevitável. E o São Paulo não fez isso uma vez. Fez 3 vezes 1992 contra o Barcelona de 1993, contra o Milan de Baresi e Maldini. E em 2005, contra o Liverpool. 3 finais de Mundial TR. Essa vitória, uma façanha que nenhum outro clube brasileiro conseguiu igualar. O São Paulo não apenas chegou ao topo do mundo, ele fez do topo do mundo a sua casa. Essa vocação para a glória internacional se tornou a marca registrada do clube. Libertadores, mundiais, campeonatos brasileiros. A sala de troféus do São Paulo não é apenas um acervo, é a prova de um método. O clube construiu uma verdadeira máquina de títulos, transformando a regularidade em identidade. Ser campeão não era um evento, era uma consequência do trabalho, da estrutura e da mentalidade vencedora que percorria todos os departamentos do clube. E de onde vinham tantos talentos? A resposta está em Cotia, a maior e mais respeitada categoria de base do Brasil. O São Paulo não apenas comprava craques, ele os criava. Raí, Cafu, Kaká, Casemiro, a lista é imensa. Gerações de jogadores que não só brilharam no Morumbi, mas que também conquistaram o mundo, levando o nome do clube para os maiores palcos do futebol. A fábrica de talentos de Cotia se tornou uma referência global em formação de atletas. Mas a história, assim como o futebol, é feita de ciclos. Após um período de domínio absoluto, vieram anos difíceis. Uma longa seca de títulos importantes, crises esportivas
e muitos questionamentos. O gigante parecia adormecido. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, o São Paulo jamais perdeu sua estrutura, sua identidade e sua grandeza. A resiliência, aprendida lá no início de sua história, mais uma vez se provou fundamental. A torcida esperou, cobrou, mas nunca abandonou. Mais do que um clube, o São Paulo se tornou um espelho da cidade que o batiza. Ele representa a organização, a ambição e o profissionalismo que definem a metrópole, que nunca para. Uma instituição que se confunde com o espírito paulista de trabalho e busca pela excelência. Hoje, o desafio do São Paulo é equilibrar um passado glorioso com as demandas de um futuro cada vez mais competitivo. Honrar a tradição de Tele, Raí e Rogério Ceni, enquanto inova para continuar no topo. A história exige isso. A torcida exige isso. No fim das contas, o São Paulo não vive de um momento, de um jogador ou de um título isolado. Ele vive de uma filosofia onde a busca pela excelência não é uma opção, é uma identidade. Aqui, não se trata de discutir o tamanho da torcida. Se trata de reconhecer o tamanho da história. Sem clubismo. Sou História. Seboki, gosto, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Obrigado e até a próxima.